Atenção, vascaínos! Eu sou o Saulo Viana e eu vou apresentar mais uma belíssima cidade do nosso estado do Amazonas. Dessa vez, eu falo aqui de Novo Airão, uma cidade que fica localizada na região metropolitana da capital, a cidade de Manaus, às margens do Rio Negro. Novo Airão é uma cidade ecoturística do Amazonas. Aqui nós temos várias belezas naturais, dentre elas o arquipélago de Anavilhanas, que é o segundo maior do mundo, com mais de 400 ilhas. Os turistas aqui podem fazer a pesca esportiva e também a pesca ornamental. Além também da atração turística de mergulho com botos, visitas em comunidades ribeirinhas e indígenas e o Ecofestival do Peixe-Boi. Não diferente do restante do Amazonas, Novo Airão também é uma cidade que tem vários torcedores vascaínos que acompanham todos os dias o nosso canal Atenção Vascaínos. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui mais uma vez num Faísca Taon. Infelizmente, a gente poderia estar aqui bem mais alegre, bem mais tranquilo, depois de uma atuação dessa que o Vasco teve na última quinta-feira. Infelizmente, o rendimento, no Vasco especificamente, nunca está atrelado ao resultado. Fazer o quê? Antes de eu trazer a minha resenha hoje por aqui, eu sou obrigado a deixar um recado para você aí, que é o recado da 7K-Bet. A 7K-Bet, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos e também do Faísca Taon. Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidades, e essa é grande. A 7K-Bet entrou em campo com o canal para elevar o nível da diversão e da confiança. Quer vantagem? Tem muitas. Super odds, saque instantâneo, cashback de até 25% e suporte 24 horas. Tudo transparente e regulamentado. Mas fica a dica, só para maiores de 18 anos. Quer conhecer? Aponta o seu celular para esse QR Code que está aí na tela e descubra o mundo da 7K-Bet. Depois do intervalo, eu volto para falar desse Vasco que não consegue ter resultado. Rendimento, está vendendo. Se alguém quiser comprar rendimento, pode ir até São Januário. Agora, resultado, tá difícil. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, antes de eu começar a discorrer aí sobre aquilo que aconteceu na última quinta-feira, eu quero deixar um recadinho aqui para você. A Fut Fanatics é parceira do canal Atenção Vascaínos e é um portal que você encontra absolutamente tudo de tudo que tem no mundo esportivo. Então você pega esse QR Code que está aí na tela, utilize esse cupom que está aí, você tem 7% de desconto em tudo, não só em produtos do Vasco. Tênis, chuteira, bola, o que você bem entender. E tem mais um detalhe, se você pagar no Pix, tem mais um desconto ainda acumulativo. Tá esperando o quê? Dá essa moral, entra aí na Fut Fanatics, que vai ter uns produtos aí que você vai, ficar impressionado com o valor que eles estão. Então, torcedor vascaíno, há 2 semanas, eu troquei uma ideia com o Flávio Dias e a gente achou melhor fazer um Faísca Taon com mais imagens, mais ilustrativo, trazendo lances de jogo para você, torcedor. Porque o intuito nosso do canal aqui, a nossa política, é entregar o melhor produto para você que está aí do outro lado. E num jogo, acompanha esses números, torcedor. Num jogo que o Vasco teve mais de 70% de posse de bola, 11 finalizações no gol, quase 30 finalizações durante a partida, 3 bolas na trave, 3 bolas que ultrapassaram o goleiro e alguém tirou em cima da linha, 14 escanteios a favor, nenhum contra. Ou seja, isso são números de partida para você ganhar de 5-0. Quer ver uma coisa? Lembra que ano passado o Vasco deu uma tamancada no Santos de 6-0 no Morumbi? Os números do Vasco não passaram nem perto desses números de quinta-feira à noite. Lembra que o rival ano passado deu uma tamancada de 8
no Vitória do Maracanã, pasmem, os números do Vasco de quinta-feira à noite, né? O rendimento do Vasco foi melhor do que quando o rival colocou 8 bolas na rede do Vitória. Só que eu falei isso no pré-jogo da última quinta-feira. O torcedor, ele não quer saber disso. Parece que eu estava fazendo uma profecia, e Deus que me perdoe, uma profecia abrindo a porta do inferno, que o jogo seria desse jeito. E foi. O Vasco comandou as ações, o Vasco tinha jogada pela direita, o Vasco tinha jogada pela esquerda, o Vasco tinha jogada por dentro, o Vasco teve jogada de bola parada, o Vasco teve possibilidade de fazer gol de tudo que é tipo e é jeito. Aí eu pergunto para você, torcedor, desse novo projeto, adianta eu escolher aqui um desses lances, dos mais de 10 que o Vasco teve, de grandes chances criadas, e ficar debatendo com você aqui? Vai amenizar em você algo? Pergunto, tá? Então, hoje, eu não vou trazer nenhum lance desse. Eu vou trazer o lance do Léo Jardim, que é um goleiro da primeira prateleira do futebol brasileiro. Ninguém tem dúvida disso. Mas quando eu trago esse lance aqui para você, para crucificar o Léo Jardim, para pegar o Léo Jardim, colocar em praça pública, até porque o Léo Jardim ano passado ia ser uma peça fundamental caso a conquista da Copa do Brasil viesse. Às vezes eu tenho um pouquinho de medo e receio, e nem quero parar para pensar muito nisso, que me parece que o Léo Jardim fica muito maior no Vasco pelas disputas de pênaltis que ele conseguiu fazer com que o Vasco avançasse, né? Nesse tempo que ele está no Vasco. Aliás, eu acho que foram 10 e apenas uma o Vasco não venceu, que foi aquela contra o ABC que o Pedro Raul chutou o pênalti na lua. Mesmo assim, ele tem atuações extraordinárias. E hoje, para trazer esse lance do Léo Jardim aqui, como eu falei anteriormente, não é para crucificar, é para compartilhar conhecimento que você está aí do outro lado. Olha o momento da cobrança dessa falta. Está aí na tela. E o que eu quero compartilhar com vocês? Eu troquei ideia com um goleiro de futebol profissional, o cara ainda está em atividade, foi goleiro do sub-20 do rival, à época que era treinado pelo Zé Ricardo. Então, um goleiro de ponta, de base, e que hoje ainda joga no futebol brasileiro. Eu vou ocultar o nome aqui, porque é óbvio que ninguém vai querer comentar, e nem a pretensão desse atleta, querer criticar o Léo Jardim. É apenas para construção da narrativa que eu tenho que trazer aqui para você. Conteúdo que eu prezo muito. E esse vídeo, esse lance chegou até esse goleiro porque eu troquei ideia com um treinador de goleiro de futebol profissional, tem o curso da CBF, já trabalhou na Europa, então um cara capacitado para falar sobre esse lance. E os dois tiveram o mesmo sentimento desse lance. O problema do Léo Jardim foi só colocação. Os dois jogadores na barreira ali, poderia ser um, poderia não ser ninguém pela distância. Porque daí tem que fazer a leitura de quem é que está lá no outro lado para cobrar a falta. Esse treinador de goleiro ainda falou assim para mim: Jean, eu tenho lá do outro lado o Hulk, regra básica que o Fusato abriu mão dela. Eu não posso abrir, porque o Hulk tem o histórico de dar na cara dela, e daí o goleiro que se vire. E dificilmente tu vai encaixar uma bola do Hulk. O medo não é nem tanto ela entrar direto, e sim um possível rebote que você possa proporcionar. Então, nesse tipo de lance aí, se lá do outro lado não tem o Hulk, ou não tem nenhum jogador que você tenha certeza que ele vai bater na cara dela, ele ainda falou assim para mim, ó, ele usou o exemplo de mais 2 monstros. Lá do outro lado tá o Juninho Pernambucano. Se eu abro, o Juninho Pernambucano dá na cara dela e ela vem variando, e aí o goleiro que se vire. Se tá o Marcelinho, ele dá na cara dela e o goleiro que se vire.
Um outro, nem tão famoso que ele citou também, não sei se o torcedor vai lembrar, daquele elenco do Vasco, vice-campeão da Copa do Brasil de 2006, o Andrade. Lembra do Andrade que fez vários gols de falta pelo Vasco? Inclusive, na primeira partida da Copa do Brasil, ele chutou uma bola na trave contra o Flamengo. Então, se lá do outro lado eu tenho um jogador que dá na cara dela, ele vem variando, eu preciso dessa barreira para ela não passar aí no meio e o goleiro não saber onde ir na bola. Mas lá do outro lado não tinha isso. Tem o Giancarlo, que cobra bem falta, mas ele não bate desse jeito na bola, ele bate chapada. Quem não lembra, no jogo em Caxias do Sul, o Giancarlo já tinha feito um gol desse no Léo Jardim, no Brasileiro de 24. Então, é a maneira que ele cobra. Então, esses dois me passaram o seguinte, torcedor. O Léo Jardim ali colocou os dois na barreira, ele tinha que ficar quase que no meio. Poderia até ficar no meio, mas quase que no meio. Você tira a referência do Giancarlo, o Giancarlo não vai ter um lado para escolher para cobrar, e do lado que fosse daquela distância, um goleiro, eles até usaram uma expressão, um goleiro com a explosão do Léo Jardim não toma nunca um gol de falta daquele se ele estiver bem colocado. Olha como é bom você ouvir quem é do ramo, utilizando o termo explosão. Eu até trocando ideia, e foram várias mensagens que eu troquei com ambos, contra o Flamengo. O Léo Jardim fez pelo menos 5 defesas muito mais difíceis, com um grau de dificuldade muito maior do que essa falta do Giancarlo. Então, para trazer esse conteúdo para você aqui, torcedor, basicamente, a colocação do Léo Jardim acabou colocando os 3 pontos do Vasco no lixo. 3 não, 2, porque o Vasco empatou e ganhou 1. Você que está aí do outro lado, gostou de eu trazer isso para você aqui? De eu colocar isso, conversar com profissionais da área? Porque muita gente vê a imagem e fala, falhou. Mas por que falhou? Falhou porque tinha pouca gente na barreira? Falhou porque estava mal colocado? Falhou porque não devia ter se jogado? Não, o princípio de tudo é a colocação do Léo Jardim. Agora, para a maioria que está aí me assistindo, talvez gostou, adquiriu conhecimento, entendeu numa próxima oportunidade que tiver esse tipo de barreira, você vai lá, monta a barreira diferente e vai entender o que aconteceu. Mas efetivamente, esses 2 pontos foram embora. Além de um erro de arbitragem ridículo, uma vergonha sem precedentes, né? O Vasco, inclusive, o silêncio do Vasco para esse lance me incomoda e me incomoda muito, né? Eu acho que o Vasco teria que fazer isso na hora ali. Acabou o jogo, independente se o Vasco tivesse ganho, perdido, empatado, Admar, Pedrinho, tem que berrar, porque você tem que berrar para a próxima. Porque daqui a pouco vai ter um lance desse semelhante contra o Botafogo amanhã, vai ter um lance desse semelhante contra o Bahia na próxima quarta-feira e é capaz de passar batido de novo. Porque no futebol você não reclama por aquilo que já passou. O que passou, passou. Você reclama sempre para a próxima. E o Vasco, infelizmente, precisa dessa representatividade. Não é bravata. Bravata é uma outra história. O Vasco precisa de representatividade para esses momentos. E o que a gente espera? Que esse rendimento da última quinta-feira seja uma constância. Porque se o Vasco tiver sempre esse rendimento, o Vasco vai vencer a maioria dos jogos. A gente não pode querer levar isso para uma possível demissão do Fernando Diniz, e eu já falei aqui para vocês, e vou repetir mais uma vez, porque parece que quando a gente fala, tem que falar igual quando tá falando para alguns, né? Perdão, torcedor, a maioria não precisa ouvir isso. Eu sei que se o Diniz não começar a ganhar, ele vai cair no Vasco, ele tem que cair, porque sem resultado ninguém se sustenta no futebol. Agora, com esse nível de rendimento que a gente teve na última quinta-feira, a gente vai ganhar a maioria dos jogos. É manter isso, ser mais efetivos lá na frente. Desde que existem essas plataformas que fazem as estatísticas do jogo, nunca ninguém perdeu mais de 5 grandes chances num jogo do Campeonato Brasileiro de Série A. Ou seja, há 10 anos o recorde são 5. Daverson, Bruno Henrique e agora o Brenner. Para isso o Brenner não presta mais, é o vilão da história. Não, gente. Calma, o Brenner vai fazer muitos gols com a camisa do Vasco ainda. Eu não tenho dúvida nenhuma. E, aliás, até isso a gente é prejudicado, porque um gol que era para ele ganhar confiança, o juiz ainda acaba anulando sem a ingerência do VAR, sem absolutamente nada da cabeça dele, que não foi consultado. Então, galera, eu sempre gosto de, no final aqui, trocar uma ideia com você sobre qual é o ponto principal do Faísca Tá On. O de hoje foi explicar esse lance do Léo Jardim e deixar claro que com esse rendimento
a gente vai conseguir colocar ponto na tabela. Agora, para conseguir ter esse rendimento, precisa ter confiança. E depois do que aconteceu quinta-feira, eu não sei se algumas peças desse elenco conseguem ter essa confiança. No mais, é ir encorpando o elenco, colocando jogadores para dentro de campo, modificando a equipe titular, para tentar ter um ano de 26 mais tranquilo. Beleza, torcedor vascaíno? Gostou dessa resenha? Eu vou pedir para você, não custa nada. Deixa o like, senta o dedão no like, compartilha. Ah, Jean, eu também sou goleiro, já fui goleiro, não sei o que, acho que a tua opinião das tuas fontes estão erradas. Deixa o comentário aí embaixo, eu leio todos e tô aqui para aprender com você que tá aí do outro lado. Um abraço e a gente se encontra amanhã no melhor pré-jogo do YouTube vascaíno. Valeu, galera! Sozinho, atenção, vai enfiar,